Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Sou Uma Voz. Eu sou Camila Mendes e é uma alegria imensa ter você aqui comigo hoje. Este episódio nasceu de uma ministração que eu compartilhei na primeira igreja presbiteriana em Araruama. Enquanto eu pensava sobre a palavra para esse episódio de hoje, eu senti que essa mensagem precisava alcançar mais pessoas. Porque todos nós, em algum momento, vamos viver o caminho da lamentação até a adoração. Na época, quando eu recebi o tema da lamentação à adoração, eu comecei a meditar muito sobre ele. E quando eu ouvi esse tema, pensei em uma progressão, em um caminho, como se eu saísse de um lugar e chegasse a um outro lugar. Então o Espírito Santo me direcionou que antes de falar sobre lamentação, eu precisava falar sobre murmuração, porque muitas vezes nós confundimos o que é murmuração e lamentação. Então, eu quero caminhar com você exatamente por esse trajeto. Sair do lugar da murmuração, entender o que é o lamento bíblico e então chegar ao lugar da adoração. Para começar, eu quero te levar para um texto muito conhecido, em Números capítulo 14. Ali nós vemos o povo de Israel às portas da terra prometida. Nós não leremos o texto completo porque ficaria muito longo para um podcast, mas eu gostaria de ler com você os versículos de 1 a 4 e depois de 26 a 30. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros. Escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Versículo 26 agora. O Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará de mim? Tenho ouvido as murmurações desses israelitas queixosos. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o Senhor, farei a vocês exatamente o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram de mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O povo de Israel estava às portas da terra prometida. Deus já havia feito milagres incríveis, abriu o mar vermelho, sustentou o povo com o maná todos os dias, fez a água jorrar da rocha, guiou com coluna de fogo e nuvem. Mas quando chegou a hora de avançar, eles preferiram ouvir o relatório de medo dos 10 espias e começaram a murmurar contra Moisés e contra o próprio Deus. E o que acontece? A murmuração cresce como fermento. Um começa a reclamar, o outro concorda, daqui a pouco uma comunidade inteira está em rebelião contra o Senhor. A ponto deles dizerem: melhor seria termos morrido no Egito, melhor seria voltar para lá. Deus ouviu cada palavra de reclamação, e o veredito foi claro: nenhum de vocês que murmurou contra mim verá a terra que prometi. Seus filhos entrarão, mas vocês não. E Paulo, séculos depois, nos alerta sobre isso em 1 Coríntios 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Percebem o quanto isso é sério? A murmuração não é só um desabafo, ela representa um grande perigo espiritual. A murmuração revela incredulidade, ingratidão, revela um coração endurecido, que prefere olhar para trás em vez de confiar que Deus tem algo melhor adiante. É por isso que a murmuração é tão perigosa. No texto vemos que ela distorce a visão. O povo só via gigantes, não via o Deus que era maior.
ela paralisa, porque eles não queriam avançar, só desejavam voltar. Os murmuradores ficaram no deserto, enquanto apenas Josué e Caleb, homens de fé, entraram na terra prometida. Quantas vezes temos sido murmuradores? Talvez você esteja vivendo alguma dor ou sofrimento, alguma falta, e no seu coração existe a tentação de reclamar da família, do casamento, da igreja, do trabalho, mas o Senhor está nos alertando. A murmuração não nos leva para mais perto dele. A nossa murmuração revela que o nosso coração está insatisfeito com a vontade de Deus para nós e o quanto desejamos andar na nossa própria vontade. Judas 1, versículo 16 diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A murmuração revela então descontentamento, quando a Bíblia nos adverte que nós deveríamos ser contentes. E não apenas contente com aquilo que é bom. Paulo diz que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. O contentamento não é a ausência de dor e sofrimento, mas um entendimento que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Quando nós não aceitamos a vontade de Deus e a nossa boca está cheia de palavras de murmuração, mostramos algo muito mais profundo em nosso coração: a nossa rebeldia contra Deus. Satanás se recusou a ser servo. Ele queria ser o próprio Deus. O que Satanás fez foi dizer: eu não servirei. Infelizmente, isto muito se assemelha com o que nós temos feito em nossas vidas quando nos recusamos a nos contentar com a vontade de Deus. É como se disséssemos: eu não serei servo, eu serei senhor da minha vida. Toda reclamação vem do fato de não querermos nos entregar ao senhorio de Deus. Na verdade, a murmuração é uma manifestação de nossa rebeldia contra a autoridade de Deus sobre nós. E isso é muito sério. Tiago 3, versículo 10 ao 12 vai nos dizer: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? De sua boca procedem palavras de gratidão e adoração ao Senhor? Ou será que você tem proferido reclamações e descontentamentos? A boca que profere murmuração não adora a Deus, mas sim dá lugar ao diabo. Salmos 22, 3 diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Se Deus está entronizado entre os louvores de seu povo, quem está entronizado em nossas reclamações? Salmos 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Se entramos na presença do Senhor com ações de graças, entramos na presença de quem? Com queixas, reclamações e murmurações. Quando abrimos nossa boca para murmurar, nós não estamos apenas deixando de dar adoração a Deus, nós estamos dando adoração a Satanás. Agora, é legítimo que nós nos perguntemos: então, diante da dor e do sofrimento, o que Deus espera de nós? Se a murmuração é destrutiva e nos leva para longe do coração de Deus, como eu devo agir? Eu devo ficar em silêncio no momento de dor? Será que Deus quer de nós hipocrisia? Não expressando nossas emoções e dizendo que vai tudo bem quando não vai? Deus não quer nosso silêncio, e muito menos hipocrisia. Ele nos chama ao lamento. A murmuração é quando o coração se enche de queixa contra Deus, contra as pessoas, contra a vida. É quando a gente perde de vista quem Deus é e começa a olhar só para o que falta, para o que não deu certo. Já a lamentação é outra coisa. É quando eu pego a minha dor, a minha frustração, o meu luto e eu derramo tudo isso diante de Deus, sem máscaras, mas ainda reconhecendo que Ele é Senhor da minha vida. Prestem atenção.
A lamentação não é murmuração disfarçada. A Bíblia faz questão de nos mostrar que lamentar é um ato legítimo. O livro de Lamentações nos ensina isso. Jeremias olha para a cidade de Jerusalém, destruída, vê as consequências do pecado, sente o peso do sofrimento e ele lamenta. Ele chora, ele se derrama, ele descreve a dor com palavras fortes, mas tudo isso diante de Deus. Vamos ler Lamentações 3, versículo 17 ao 24. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Vocês perceberam? Jeremias não esconde a dor. Ele fala de amargura, de veneno, de desesperança. Ele não mascara os sentimentos. Isso é lamentar. É colocar diante de Deus exatamente o que está no coração. Mas ao mesmo tempo, Jeremias não para na dor. Ele lembra daquilo que pode dar esperança. Ele escolhe trazer à memória quem Deus é, fiel, misericordioso, cheio de amor. Os salmistas também nos mostram esse caminho. Se nós folhearmos os salmos, vamos ver que muitos deles são salmos de lamento. Davi, Asaf, os filhos de Corá, homens de Deus que aprenderam a transformar a dor em oração. E o que é que eles fazem? Eles não escondem de Deus o que estão sentindo. Eles dizem, Salmo 13:1, até quando, Senhor? Salmo 42:3, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Salmo 42:9, por que te esqueces de mim? O lamento não é rebeldia. O lamento é ser vulnerável na presença de Deus. É quando eu abro o coração, coloco a dor diante de Deus, mas não termino a minha oração olhando para mim. Eu não termino reclamando, eu termino lembrando quem Ele é. Veja o Salmo 13 que eu citei. É um salmo mais curto, então vamos ler. Davi começa com lamento. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então Davi termina com adoração. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É isso que diferencia a murmuração de lamentação. A murmuração me afasta de Deus. O lamento me leva para mais perto dele. A murmuração é um ato de incredulidade. O lamento é um ato de fé. Porque no lamento eu reconheço, Senhor, está doendo. Eu não entendo. Eu não consigo. Mas eu ainda creio que o Senhor é bom. Eu ainda creio que o Senhor é justo. Eu ainda creio que o Senhor está no trono. E sabe de uma coisa? Deus não rejeita o nosso lamento. Pelo contrário, Ele o recebe. Em Mateus 5,4, Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro que é derramado na presença de Deus se transforma em consolo. Talvez alguns de nós tenham sido ensinados a reprimir a dor, a engolir o choro, a colocar um sorriso no rosto e dizer, está tudo bem, quando na verdade não está. Mas Deus não exige de nós hipocrisia espiritual. Ele nos chama à sinceridade. Ele prefere ouvir o seu gemido sincero do que uma adoração mecânica, sem verdade no coração.
Todos nós conhecemos o menor versículo da Bíblia. João 11:35. Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, mas você já pensou na profundidade do que está escrito? Já pensou em como esse versículo revela algo muito precioso sobre o coração de Jesus? Jesus está ao lado de Maria, Marta e todos os que sofriam com a morte de Lázaro. Se nós observarmos os versículos anteriores do capítulo 11 de João, veremos que em João 11:4, Jesus já havia declarado: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele também afirmou a Marta, no versículo 23, teu irmão há de ressuscitar. Ele sabia muito bem que dentro de poucos minutos chamaria Lázaro para fora do túmulo, mas mesmo assim, Jesus chorou. Por quê? Porque Jesus não ignora as nossas lágrimas, nem minimiza as nossas dores, mesmo quando já sabe o final da história. O nosso Deus não é indiferente. Ele não olha de longe, esperando que tudo se resolva. Ele se aproxima, ele sente, ele se compadece. É isso que Hebreus 4:15 nos diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sabe como é difícil para nós vivermos com as nossas fraquezas humanas. Ele não olha de forma depreciativa quando temos dificuldade. E, em vez disso, ele sente o que nós sentimos, porque ele já viveu neste mundo. E no versículo seguinte, em Hebreus 4:16, está escrito que você pode se achegar a Ele com confiança, que você vai encontrar graça e misericórdia, você vai encontrar socorro sempre que você precisar. Ele nunca vai dizer para nós: olha, engole o choro, eu consegui, então você também consegue. Jesus não pulou etapas, ele não chegou dizendo: não chorem, daqui a pouco Lázaro estará vivo. Ele chorou para mostrar que a dor do presente é legítima, mesmo diante da promessa futura. Jesus não é o Deus que apenas resolve problemas, mas o Deus que traz consolo. Deus se importa com cada lágrima nossa. Veja o Salmo 56:8. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? A nossa dor nunca vai passar despercebida pelos olhos de Jesus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Porém, a Bíblia nos mostra que o lamento é um caminho. Ele não é o destino final, mas é parte da nossa jornada nesta terra. Jesus disse que teríamos aflições neste mundo. Mas aqui há uma boa notícia. Quando eu levo o meu lamento até Deus, Ele mesmo transforma o meu lamento em louvor. O Salmo 30, versículo 11 diz: tornaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O Salmo 126 também. Eu amo esse salmo e tenho recitado com alguma frequência. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A murmuração nos deixa presos no deserto, mas a lamentação, quando levada ao Senhor, abre caminho para a adoração. Esse é o destino da nossa jornada. Sair da murmuração, passar pela lamentação e chegar na adoração. É como se o lamento fosse uma ponte, e eu saio do peso do meu coração e caminho até o coração de Deus. Porque a adoração não depende de circunstâncias, ela nasce de um coração que confia na soberania de Deus. É por isso que Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo não diz por tudo, mas em tudo, ou seja,
Mesmo no vale, mesmo no deserto, mesmo no meio das lágrimas, eu posso escolher agradecer. Quando entendemos isso, podemos estar passando pelo vale mais escuro, mas ainda assim levantamos as mãos e dizemos: Tu és digno, Senhor. Tu és bom. Tu és fiel. A murmuração nos faz olhar para o que perdemos. O lamento nos faz olhar para a dor. Mas a adoração nos faz levantar os olhos para quem Deus é. E quando levantamos os olhos, encontramos força, encontramos consolo, encontramos esperança. Jesus disse em João 4:23: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você já parou para pensar nisso? O Pai procura adoradores. E o que é adoração, afinal? Adoração não é música, não é levantar a mão apenas. Adoração é um estilo de vida que reconhece Deus como Deus em todas as circunstâncias. É quando, mesmo sem entender, mesmo com lágrimas nos olhos, eu canto: Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. A adoração é o lugar onde nós deixamos de ser o centro da história e colocamos Cristo no trono do nosso coração. E sabe o que acontece nesse lugar? O peso se transforma em leveza. A ansiedade dá lugar à paz. O desespero se rende à esperança. O pranto é trocado por alegria. Porque na adoração, nós não estamos mais focados no tamanho da nossa dor, mas no tamanho do nosso Deus. Lembram de Paulo e Silas em Atos 16? Eles estavam presos, injustiçados, acorrentados, no meio da madrugada. Humanamente, seria a hora de murmurar, de reclamar, mas eles escolheram cantar hinos a Deus. E o que aconteceu? As cadeias se abriram, as portas da prisão se romperam. Isso nos mostra algo. A adoração tem poder de quebrar cadeias e abrir caminhos onde não havia saída. Quantos de nós hoje se encontram aprisionados em cadeias invisíveis? Culpa, ansiedade, depressão, ira, medo, traumas. É por isso que o inimigo tenta tanto roubar a nossa adoração. Ele sabe que quando nós nos levantamos para adorar em meio à dor, a vida de Jesus chega até nós. E se a vida de Jesus chegou, o medo precisa sair, a ansiedade precisa sair, a ira precisa sair. Se a vida de Jesus chegou, todas as nossas emoções, pensamentos e comportamentos passam a ser governados por Ele. E hoje o Senhor está nos chamando para esse lugar, lugar de verdadeira adoração, não baseada em circunstâncias, mas enraizada em quem Deus é. Lugar onde eu posso dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. A vida cristã não é feita de esconder as dores, mas de levá-las para o lugar certo, diante do Senhor. E é nesse caminho que nosso coração vai sendo moldado. Que essa palavra fique guardada em nós como uma escolha diária. Não murmurar, mas agradecer. Não esconder a dor, mas lamentar diante de Deus. E não parar no lamento, mas seguir até a adoração. Eu quero orar com você para que possamos encerrar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos instrui e nos corrige. Reconhecemos que muitas vezes murmuramos, reclamamos e deixamos a incredulidade ocupar o nosso coração. Mas hoje te pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos a transformar cada murmuração em gratidão, cada desespero em lamento diante de Ti e cada lamento em verdadeira adoração. Ensina-nos a viver lembrando que Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que grande é a Tua fidelidade. Que nossa vida, Senhor, não seja marcada por queixas, mas pela confiança no Teu amor. Que os nossos lares sejam cheios de gratidão
que os nossos filhos nos vejam adorando, que o nosso coração se renda sempre diante de Ti. Nós declaramos: Tu és tudo o que temos, e é em Ti que colocamos a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Esta é uma mensagem para aqueles que sofrem, para quem está atravessando dias difíceis, noites silenciosas, lágrimas que ninguém vê, para quem tem tentado ser forte, mas o coração está cansado, para quem ama a Deus, mas não entende o caminho que está percorrendo. Se esse episódio encontrou você em um lugar de dor, saiba, o Senhor vê cada lágrima, Ele se importa com cada detalhe, e Ele não despreza o seu lamento. Leve a sua dor até Ele, não murmure, não esconda, não fuja, lamente diante do Senhor e permita que Ele conduza o seu coração até a adoração. E se você conhece alguém que nesse exato momento precisa dessa palavra, antes de compartilhar este episódio, ore por essa pessoa. Apresente o nome dela diante do Senhor. Peça que o Espírito Santo prepare o coração, que essa mensagem encontre um solo sensível e produza consolo, esperança e vida. Depois disso, encaminhe esse episódio para ela. Talvez essa seja a forma que Deus escolheu para lembrar alguém de que Ele continua perto, continua fiel e continua no controle. Que o Senhor nos ensine, dia após dia, a transformar murmuração em gratidão, dor em lamento sincero e lamento em verdadeira adoração. Eu sou Camila Mendes e este foi mais um episódio do podcast Eu Sou Uma Voz. Que a nossa voz seja fonte de vida para aqueles que precisam de esperança. Até o próximo episódio.